Gente, me perguntam aqui se eu já sonhei em ser jogador de futebol. A resposta é óbvia. É claro que eu já sonhei em ser jogador de futebol. É claro que eu já sonhei em ser jogador de futebol. É claro que eu já sonhei em ser jogador de futebol. E eu acho que eu não estou isolado aí, né? Grande parte dos meninos desse país pensam em jogar bola, em fazer carreira profissional como jogador de futebol, né? E é claro, era tudo que eu queria na vida quando era jovem. Tudo que eu queria quando era jovem era ser jogador de futebol, tá? Veja bem, até os 14 anos eu era péssimo na linha, né? Tanto no futebol society como no futebol de campo, mas era bom no gol. No gol eu fechava o gol, tá? Tanto no futebol de salão como no futebol society também, né? Aí entre os 15 e os 17 anos eu joguei muita bola, porque deixa muita bola não de ser craque, tá, gente, mas de jogar bola mesmo, né? Porque deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando eu estudava no Cefet, a gente matava a aula pra ir jogar bola. Dá pra entender? E quando eu estudei na ENSE, a gente matava a aula para ir jogar bola também, e jogava dentro da própria ENSE. A gente conseguiu tirar uma chave, uma cópia da chave que trancava a quadra, e aí a gente abria a quadra e ficava jogando aula e matava a aula. Então, entre os 15 e os 17 anos, eu joguei muita bola. Joguei muita bola em termos de jogar bola, não que eu fosse ótimo. Mas sim, eu continuava sendo um bom goleiro, eu fechava o gol, né? E melhorei na linha também, né? Na linha, digamos que eu me tornei aceitável, né? Aí veio a época da faculdade e eu me tornei, entrei no centro acadêmico, me tornei responsável lá pela parte de recreação e eu organizava o campeonato de futebol, né? Que envolvia no início só o curso de administração, mas depois passou a envolver administração, economia, ciências contábeis, né? E, e até o pessoal de direito, a gente fazia o campeonato junto, eu criei intercâmbio lá com os representantes das áreas, a gente organizava o campeonato juntos, né? Aí eu ganhei o infame apelido de Eurico Miranda, né? Eurico Miranda, olhem só isso, né? Que vergonha pra mim ser chamado de Eurico Miranda. Mas enfim, então eu joguei bola, jogava direitinho, tá? E a partir de algum momento eu passei a jogar direitinho. No gol eu sempre fui ótimo, né? Na linha eu jogava direitinho a partir de determinado momento. Agora, tem o seguinte, nunca tive o potencial para ser um jogador profissional. Nunca tive, né? Porque para você ter a pretensão de ser um jogador preferencial, das duas, uma. Ou você corre que nem um louco e tem um excelente preparo físico, e na época até tinha um bom preparo físico, eu estava mais magro dessa época, mas não excelente, porque você não tem capacidade técnica ou tem capacidade técnica limitada, que era o meu caso, né? Ou então você é craque de bola. E craque de bola eu nunca fui, tá? Tinha lá na época da faculdade um cara, o Raul, ele jogava uma barbaridade. Ele, inclusive, foi das divisões de base do Botafogo. Só que ele não seguiu carreira. Sabe quem era a reserva dele nas divisões de base do Botafogo? Edmundo era a reserva do Raul. De novo, o Edmundo era a reserva do Raul. Mais uma vez, o Edmundo era a reserva do Raul, tá? Então o Raul jogava muita bola. Só que acontece o seguinte, ele era de família rica, né? A família dele são os donos do curso de inglês, o CCAA, né? E ele não precisava ganhar dinheiro jogando bola, então o cara pensou, pô, vou encarar esquema de concentração, viagem o tempo inteiro, ficar longe da família, os sacrifícios que o futebol impõe. Se a minha família já tem condição financeira, não vou fazer isso, né? Eu acho que no lugar dele eu faria a mesma coisa. Então, jogava bola por prazer. E jogava muita bola. Mas voltando a mim, a grande verdade é o seguinte: no gol eu era muito bom, na linha eu passei a ser melhor ao longo do tempo, mas isso não era suficiente para ser craque de bola e por isso eu não tinha condições de ser jogador de futebol profissional.
Mas que eu sonhei, claro que eu sonhei. Óbvio, eu me via lá com a gloriosa camisa 10 do Vasco da Gama, sendo o sucessor do Roberto Dinamite. Quanta pretensão. Mas quantos vascaínos também já não sonharam com isso? Por gentileza, a gente like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado a todas, a todos e a todos.